Seja bem-vindo ao nosso podcast Ser e Empreender. Hoje eu estou com 3 convidadas aqui mais do que especial. Estamos hoje aqui com a Mônica. Olá, bom dia, tudo bem? Estamos aqui com a Carita. Bom dia. E também com a Jaqueline. Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre o início, né, na área de empreendedorismo, os nossos desafios, o que cada um aqui passou, né, para estar hoje onde a gente chegou e aonde a gente ainda quer chegar. Vou pedir para cada um contar um pouquinho aqui de suas histórias e também ter um tempinho para me contar a minha história, junto com a Mônica. Carita, vamos iniciar aqui por você. Hoje, empreendedora, conta aí para nós um pouquinho de sua trajetória, como que foi, e nossa audiência aqui está ansioso para conhecer um pouco mais sobre a Carita. Obrigada. Então, meu nome é Carita Souza, eu sou diretora corporativa do Grupo Skills. E lá a gente tem 3 empresas. Nós temos uma empresa que trabalhamos diretamente com mídias sociais, né, que é o Estúdio Skills, que inclusive cuida, né, das redes da America Service. Temos também o Skills Consultoria RH, que é onde a gente trabalha com consultoria empresarial e também contratação. Também estamos aqui com o nosso cliente America Service. Bacana, daqui a pouco nós vamos falar um pouco, viu, sobre como surgiu a America Service, né, que é a empresa de sucesso hoje do grupo America Service, onde eu e a Mônica somos diretores. Fala um pouquinho, Jaque, e você, nessa empreendedorismo, nesse desafio que é empreender? Muito prazer, meu nome é Jaqueline Santos e como terapeuta capilar, mas também estou como cabeleireira, mentora na área, né, no segmento de salões de beleza. A gente empreende também como mãe, né? A gente empreende como mãe da Isabelle. E hoje eu estou com a Tenda, um espaço terapêutico onde eu trabalho tanto terapia capilar no tratamento de disfunções e patologias do couro cabeludo, como também ali como reflexologista e alguns outros segmentos na área de terapia. Bacana, hein? Também vou falar um pouco aí que tem surpresa aí sobre esse tratamento da Jaque. No decorrer da nosso podcast eu vou estar passando, né? Vamos revisar também essa parte aí, eu vou estar passando sucesso, o caso, né? O estudo de caso dela. O case de sucesso dela. E estamos aqui também, né? Mônica, minha esposa, né? Pra quem conhece, Mônica, Igneson, já estamos aí já há mais de 18 anos, né? Uau. Ela aturando, Empreendendo, né? Empreendendo no casamento. Na área do casamento, empreendendo. É isso aí. E eu quero que ela fale um pouquinho, né? Dela, um pouco da trajetória dela, né? Tanto de vida como também de empreendedora. Como a Dei Júnior falou, né, a gente é sócio da empresa America Service já tem um bom tempo aí, né, há mais de 11 anos, e realmente foi uma transição, né, eu vim de uma área totalmente diferente, né, uma área, às vezes poucos conhecem aqui, né, mas a maioria vai entender, da área da enfermagem. Foi um processo desafiador para mim, bem desafiador, porque é uma coisa que eu gostava bastante, mas ainda não era o meu propósito. A gente tem um propósito, né? Então, assim, quando eu decidi, né, empreender, realmente, igual o Dei Júnior falou, é um desafio muito grande, mas eu comprei essa ideia junto com ele, né? E a gente quis investir nisso. E estamos aí já há 11 anos, lutando, né, conquistando nosso espaço no mercado. E eu creio que Deus ainda tem muito mais para nós, Sim. né? Desbravar esse mercado que é tão vasto, tão grande. E estamos aí, estamos juntos. Uau. Bacana, né? E para quem não conhece, vou falar um pouquinho rapidinho aqui o que é a America Service, o que é o nosso trabalho, né? O ramo de atuação. A America Service é uma empresa de terceirização de mão de obra. Na área de terceirização, nós fazemos limpeza em condomínios, supermercados, indústrias. Nós fazemos também portaria, serviço de portaria, controle de entrada, saída, em condomínios, empresas, na cidade e região. E também temos serviço de jardinagem e outros, como carga e descarga, secretarial, recepção, né? Trabalha na parte também de Eventos operacional, agora, eventos. né? Iniciamos aí na área de eventos, muito promissor, né? Voltando de novo aí, economia Muito aquecida, Uhum. nessa área aí.
Carta sabe também que é uma área que está em pleno desenvolvimento. Então, a América Service veio de um sonho, né? Há 11 anos atrás, a gente criar uma empresa onde a gente poderia trabalhar e também fornecer mão de obras para o mercado, né? E ajudar outras famílias. Né? Eu acredito muito no propósito, né? O propósito nosso seria esse, ajudar a nossa família e ajudar famílias também da nossa sociedade. E graças a Deus comecemos assim, igual falou, com muito desafio, né? E esses desafios aí a gente vai estar falando no decorrer da nossa série de live, de podcast, live que a gente vai estar falando, tanto no Instagram como aqui também no YouTube, sobre o desafio que é empreender. Nada melhor do que quem já empreendeu, quem está empreendendo, né? Quem tem história, né? Para contar, para explicar o desafio, como superou algum dos desafios. E esse é o nosso intuito do nosso Ser e Empreender podcast. E eu acredito que com bastante bagagem, convidados que têm essa bagagem também, que pode trazer novas expectativas, como eles vencer o desafio deles, né? Que eu acho que todos que estão aí estão vendo que precisa, né, de auxílio, de ajuda, ou de uma palavra que possa falar, nossa, realmente, ele está passando por isso, eu também estou passando, ou ele já passou por isso, superou. Então, esse é o nosso intuito. Então, a América Service, com muito desafio, iniciou eu e mais 3 funcionários na área de portaria, onde eu fazia o serviço de portaria, de limpeza, de cobrança, fazia também o comercial da empresa no momento de folga. No início é bem assim, a gente tem que jogar em várias áreas do campo. O início é bem desafiador porque você tem que ter multifunções. Grande, quando vai começar e começa sozinho e com pouco capital, você tem que ter vários jeitos, né? Vários mecanismos para poder sobreviver, principalmente no início. Então, foi um começo bem desafiador, mas com muita fé em Deus, não pode esquecer, Deus em primeiro lugar, e também com o auxílio da família, né? Mônica, meus filhos, a gente pôde começar a construir aí esse desafio, que hoje se tornou uma empresa aí com mais de 200 funcionários, né? Onde, graças a Deus, cada dia a gente vai desenvolvendo mais ainda. E principalmente trazendo nossos colaboradores para próximo da gente. E eu acredito que não é muito diferente, né, Carita? O que você pode me falar? O início é assim mesmo, tão desafiador, onde a gente tem que fazer tudo? Ou... Exatamente. O que acontece? Quando a gente começa, o empreendedor, né, vou falar como foi comigo. Eu tinha um sonho, eu entendia que eu poderia trazer soluções e eu comecei a fazer tudo. Eu entregava, eu vendia, eu divulgava. Por quê? Porque no início o empreendedor ele é muito criativo. A gente sabe fazer uma entrega, entende que é solução para outras pessoas e a gente vai e faz tudo. Eu acho que o grande desafio, às vezes, dentro desse processo, é saber chegar ao momento de você entender aquilo que tem que ficar na sua mão e aquilo que você precisa trazer pessoas para te auxiliar. Mas no início precisa ter essa resiliência. Se você não tiver essa resiliência, você não consegue ir para o próximo nível. E também eu gosto muito é melhor você fazer do que você esperar a perfeição de fazer. Porque o que eu percebo dentro dessa área de consultoria, às vezes, é que as pessoas planejam, elas investem muito tempo no planejamento, mas a acabativa, ela deixa a desejar. Então, às vezes, quer entregar algo extremamente perfeito, quer entregar algo a nível de, às vezes, empresas que já estão muito bem posicionadas dentro do mercado, falando do ramo de vocês. Né? Hoje vocês trabalham com vocês têm vários nichos, vocês têm várias entregas, mas você começou com aquilo que você sabia, que era a portaria. E a portaria trouxe vocês até onde vocês estão. Então, quando a gente olha um cenário que já está pronto, a gente precisa entender, dentro desse cenário, qual é o degrau que eu consigo entregar, que eu consigo subir. É esse. Trabalha muito nesse. Uau. Porque vai chegar o momento em que você vai entender, esse degrau aqui eu já explorei, agora eu posso ir pro próximo. Porque vai ter coisas que você vai conseguir entregar sozinho e tem coisas que você vai precisar de ajuda. Bacana.
Exatamente assim, viu? A gente não é muito diferente, né? Você viu a história da Carita. No começo, esse desafio, onde você tem um sonho, esse sonho é seu, e você tem que colocar ele para se tornar realidade. E no começo, acredito que muitas pessoas não sonham o mesmo sonho, ou não quer acompanhar, né? Acha que não vai dar certo, ou será que é isso mesmo? Então, é com você mesmo. Jaqueline, o que você me fala? O início seu aí, como é que foi? Desafio que é iniciar no ramo do empreendedorismo. Na verdade, quando eu comecei esse tema empreendedorismo, ainda nem tinha, porque eu já atuo há 17 anos dentro da minha área. Então, o empreendedorismo começou a ficar em alta agora. Até um pouco, vamos dizer que as pessoas estão até cansadas do tema, porque são tantas palestras. Mas, na verdade, o que que é o empreendedorismo, né? Hoje, para mim, tão claro e consciente é que empreendedor é você empreender para solucionar a dor do outro. E hoje eu vejo que é, como a Carta disse, é muito escalável. E algo que hoje está muito também consciente é sobre ter a visão. Você precisa ter uma visão, pelo menos de onde se quer chegar, sim, mas muito mais do estado atual seu hoje. Então, existe muito algo que a gente tem trabalhado, e eu trabalho muito com os meus clientes pacientes, é a questão do o ideal com a realidade. Então, nesse idealismo, né, do que seria uma empresa ideal, como a Carta disse, é começar com o que você pode fazer hoje. Eu comecei como cabeleireiras, resolvendo o quê? A dor da autoestima. Eu já, por si só, entrei com esse desejo de ajudar pessoas. Ajudar aquela mulher a se sentir melhor, ajudar. E olha que a demanda que é chegado diante da cadeira, vai muito além do que somente uma ação de estética. Ela vai além. E nesse desejo, eu A vi gente que fala dava que a dor tá mais profundo do que a gente imagina, né? muito mais. E nesse desejo eu fui aprofundar, porque eu sabia que tinha outras coisas relacionadas muito mais num desejo de mudar a cor do cabelo. Vou dar só um exemplo, gente. A mulher briga com o marido, ela chega lá, ela quer colorir o cabelo de preto. Aí você fala, peraí, por que você quer colorir esse cabelo de preto? Por causa de uma frustração, de uma dor que veio de casa. E aí, na verdade, não é o que ficaria legal, o ideal, se a gente for pensar em termos de visagismo. Então, é muito interessante e é muito assunto. Bacana. E o ser vem do ser e empreender esse ser. Esse aí tem coisas muito, vamos dizer, atrás, né? Por trás, né? Do empreender. Então, uma das coisas é empreendedor, é empreender a dor do Ser cliente, do humano, ser do humano, né? ser Vamos dizer assim. humano. De você entender primeiro, você tem que se entender primeiro, né? Entender. Às vezes, a gente vê muitos casos, né? Tem vários casos que a gente vê que a pessoa realmente não entende o que é, igual a Jaque falou, empreender, abre um negócio e às vezes se frustra com aquilo. Eu acredito que a maioria dessas frustrações vem disso, de você se entender, de você saber quem realmente você é, de quem eu sou. Então, você precisa ser primeiro para entender de um negócio, para entender começar aquele negócio. Então, vem muito daí também. E eu acho que isso é uma grande dificuldade, porque isso não é ensinado, né, na sua profissão. Não. Que seja, né, a formação de cabeleireiro, que seja a faculdade de enfermagem. Eu tenho formação de gestão de pessoas, você é administrador. Então, isso não é falado pra gente. E quando a gente percebe, quem vem dessa jornada, e a gente percebe o quanto isso é importante, quanto isso vai determinar se a pessoa vai prosperar ou não no trabalho dela, a gente começa a levar esse tipo de solução num processo de contratação, né? Que quando a gente vai contratar uma pessoa, por que a gente trabalha muitos perfis dentro do processo de contratação? Justamente para ajudar aquela pessoa a enxergar o ser dela, nós também enxergamos o ser dela, para a gente alocar ela aonde ela vai performar. E isso é algo que deveria ser feito lá atrás, lá no ensino médio, para que a gente possa tomar uma decisão mais assertiva, né? Na trajetória da gente profissional. Porque o empreender é isso. Às vezes eu vou empreender no meu CNPJ, mas eu estou empreendendo no CNPJ dos outros. Igual na sua empresa, quantas pessoas estão empreendendo no seu CNPJ? Isso aí.
E eu falo muito isso com meus funcionários. Gente, aproveita a oportunidade, empreenda no meu CNPJ, cuida como se fosse dono, porque um dia vocês podem se tornar donos. Uma coisa que a Carta falou, realmente, as faculdades não treinam para você ser empresário. Treina para você ser funcionário. Não sou contra, viu? Fazer faculdade, tenho faculdade, fiz faculdade de administração, Carta tem, Mônica tem, Jaqueline também. O que acontece? O formato do ensino hoje não é um formato de ensino para você ser dono. É formato de ensino para você ser funcionário. Né? Imagina, todas as funções... Rara as faculdades que têm realmente uma faculdade renomada de empreendedorismo. Mas, assim, Focada. é raro e caro. Em geral, a gente Vamos não dizer. é treinado para isso. Exatamente. Pelo que eu conheço no meu meio, eu pergunto, você estudou para ser empresário? Eu sou não. Não, o que você fez? Não, eu fiz administração. Administração é uma base para você trabalhar no escritório. Digamos assim, hoje as faculdades de administração, você ser funcionário administrativo de algum grande multinacionais ou pequena ou média, né? E o formato, né, desde as escolas hoje, como que funciona? Vou ser rápido aqui, porque eu gosto de falar isso, porque desperta para muitas pessoas esse lado empreendedorismo. As formatas da sua escola hoje é o quê? Você tem hora para chegar, tem hora para o almoço, para o recreio, né? Bate sinal, e você sai para o recreio, tem hora de retornar e tem hora de sair. E você cumpre regras dentro da maioria das escolas e faculdades. Eu falei, não sou contra, fiz e realmente puder fazer, faça. Mas tem uma distância muito grande para fazer faculdade, eu abrir uma empresa, eu criar um negócio. Você tem que buscar mais qualificações, tem que buscar mais conhecimento. Tem que complementar. Isso é o que eu acredito, o conhecimento. Muitas pessoas perguntam como que eu faço para abrir um negócio em um determinado ramo. Busca conhecimento, busca ler sobre aquele ramo, estuda aquele ramo, faz planejamento, faz pesquisa. Por quê? Porque através desse conhecimento adquirido, né, para o negócio, vai minimizar. Não estou falando que vai ser assertivo, mas pode minimizar a chance de erro no início, porque o início é muito desafiador. É aquilo que a gente falou aqui no começo. A gente joga em todas as posições. Dificilmente, há mais gente que veio sem ter uma base financeira muito grande, que a maioria dos empreendedores são isso, pega um acerto, pega um dinheirinho, pega até emprestado, financia no banco, pega emprestado com o esposo. Então, assim, gente, é muito arriscado, é um risco, né? A gente corre, por isso a gente tem o quê? Buscar conhecimento. Para não se frustrar, né, Lejano? Exatamente. Porque depois, pior é isso, né? A gente quando se frustra, né? Quando vem a frustração, e aí as pessoas, né, a maioria delas, querem desistir, né? Desistir do negócio, é por conta dessa frustração. Exatamente. E tendo essa ideia de que você tem que investir em conhecimento, aí as pessoas buscam onde buscar conhecimento. Jaqueline, onde buscar conhecimento para você poder abrir esse negócio? O que você me fala de lugares que você já teve, que você participou, que trouxe grande conhecimento, que agregou no seu negócio? Eu falo que a gente nunca perde, né? Ou você ganha ou você aprende. E então, primeira coisa é você ter clareza do que você quer fazer. Porque o meu ramo com o ramo de vocês é diferente. Então, peraí, primeiro eu preciso ter a visão. Quem é o meu público? Como você se vê trabalhando? Sabe? Que tipo de pessoas, né? Falando assim, eu quero atender. Porque tem toda essa questão. Porque, a princípio, a dor eu preciso de dinheiro, eu preciso empreender, eu preciso... Na verdade, nem é talvez uma mentalidade de visão de empreendedorismo mesmo, mas, eu vou abrir uma empresa. Eu vou abrir um negócio, eu vou abrir um salão. Eu vou abrir um salão por quê? Mas onde você quer chegar com isso? Então, tudo, como a Carita disse, escalável. No começo, até você falando aí, eu pensei aqui, ninguém te conta que você é o seu social media, ninguém te conta que você é seu secretária, ninguém te conta que é você que tem que cortar um vídeo, editar um vídeo, e aí na questão do aprender. Então, peraí, o que eu preciso aprender? Então, quem tem o conhecimento para me passar? Então, aí, bom, dependendo da área, né, em si, dentro da minha área, eu tive que buscar especializações e cursos. Quem é o melhor no conceito de colorimetria? Quem é o melhor no conceito? Qual é a melhor academia de tricologia que eu posso fazer o meu curso de terapia capilar? Entende? Então,
buscar conhecimento é você começar a ter clareza de onde você quer chegar também e começar a escalar. Isso que você falou é muito importante. Tem muitas pessoas que acham que ser um bom cabeleireiro vai ser um bom dono de salão. Não. Nem sempre. Tem pessoas que falam, eu sou um bom Nossa. médico e eu vou ser um bom dono de clínica. Eu acho que não é por aí. Eu acho que assim, tem uma diferença você ser bom naquilo que você faz e você gerir um negócio daquilo que você faz. Claro, tô Por falando, isso que a gente precisa entender o ser. Por quê? Porque tem perfis de pessoas que são empreendedoras, sim. Qual é o perfil de pessoas bem empreendedoras? Geralmente são pessoas resilientes, pessoas que caem e levantam rápido, são pessoas que suportam muita pressão, são pessoas que ela não olha aquilo que ela perdeu, aquilo que ela aprendeu. Basicamente, esse é o perfil de pessoas que vai empreender mais rápido, certo? Então a gente precisa entender isso. Agora tem as pessoas que elas têm o valor maior delas é o quê? Estabilidade e segurança. Essas pessoas, para elas empreenderem, ter sucesso no empreendedorismo, o ideal é ter alguém do lado dela que seja aguerrido nessa outra parte. Aí é importante eu entender o que é para mim e o que eu preciso de trazer um complemento. Muito importante isso. Quando a gente está falando da especialidade, né? A Jaqueline tem 17 anos. Você sempre quis ser cabeleireira? Era o que você tinha no seu Nossa, coração? desde os 12 anos de idade. Olha que coisa maravilhosa. Só que tem pessoas que não é assim. Comigo não foi assim. Eu descobri, eu trabalhei. Na verdade, assim, eu fui mãe com 20 anos. Então, eu comecei a trabalhar para pagar as contas. Foi isso. Então, o que tinha, que pagava mais, eu ia fazer. E foi assim até os meus 38 anos, quando eu fiz o curso de coaching, eu entendi. É isso que eu quero, vou trabalhar com desenvolvimento humano. Porque quando eu fiz a minha faculdade de gestão de pessoas, eu não pude fazer a transição, porque eu ia ter que começar estagiando. E eu já tinha uma carreira onde eu tinha um salário e eu precisava daquele salário. Então, ficou ali guardado, certo? E aí, quando eu fiz o curso de coaching, que eu já tinha condição de fazer essa transição, eu comecei fazendo os atendimentos. Só que eu sabia que era desenvolvimento, mas eu não sabia exatamente onde eu queria chegar. Só que a jornada foi me mostrando o próximo passo. É isso. Então, tem pessoas que vão ser como a Jaqueline, já vai nascer, desde criança ela já sabe o que ela quer fazer. Tem pessoas que vai ter que trilhar a jornada. Ela vai ter que começar. Então, eu comecei atendendo Coach Life, depois fui para o Coach Business, depois fui para a consultoria empresarial. Ok, que bacana. Trouxe a Mayla, que tem uma pegada muito forte na mídia, muito forte. Ok, trouxemos. E agora, depois de 5 anos, quase 6 anos, nós estamos entrando com a terceira empresa na área de produtos, que é a Revolut Cosmetics. Agora que a gente foi para o produto. Porque a gente teve toda uma jornada. E agora a gente está no produto. E aí a importância dos recomeços, de eu entender, o empreendedor precisa entender que ele vai estar sempre recomeçando. Porque sempre vai ter uma coisa que ele não vai entender. Que ele vai precisar de ajuda. Então, isso é muito importante, porque tem gente que talvez pode estar nos ouvindo e fala assim, mas eu não sei exatamente. Começa com aquilo que você entende, que você consegue fazer uma boa entrega, porque algumas respostas vão vir no caminho. Aí você fez uma pergunta, onde que eu busco informação? Hoje nós temos um privilégio que eu não tive na minha época. Nós temos YouTube, nós temos lives, nós temos podcast. E tudo isso, porque eu não tenho dinheiro para buscar. Começa dessa forma. Porque hoje tem muito profissional renomado que tem conteúdo gratuito da sua área, não tem? Sim, muito. A informação hoje tá... Então, até eu fazer o dinheiro para chegar num curso renomado, eu consigo fazer uma boa entrega, me dedicando com aquele conteúdo que tem gratuito. E essa é a diferença. Porque às vezes eu espero, eu quero fazer aquele curso que custa R$7.000. Calma, o que você precisa para agora, para fazer o dinheiro para você chegar naquele curso de R$7.000? Então, eu penso muito dentro dessa questão. Eu não tive nada desenhado na minha vida. Foi acontecendo. Tem gente que tem desenhado. Mas onde que eu busco informação? Tranquilamente, em várias plataformas. Hoje a gente tem muita coisa gratuita que vai trazer pra gente. A gente mesmo fica trocando os vídeos, não fica, Júnior? Olha esse Reels, olha isso daqui. É informação, é treinamento. E gratuitamente, viu? Tem aí nas redes sociais. É uma coisa que você falou muito importante, a persistência. A gente tem que persistir naquilo que a gente acredita que é o nosso sonho, que vai dar certo. Porém, igual ela falou, tem muitos lugares para a gente buscar esses
essas informações. Ela falou de alguns aqui, né? Tem o Instagram, seguir as pessoas que realmente é do ramo, Referências, de né? referência naquela área, onde você deseja chegar, né? Você se inspirar, essas pessoas é muito bom. E ela já tem traçado, né, o caminho, onde você aprende, né, Já com chegou elas. lá, Já né? chegou lá. Vai Já encurtar chegou a sua lá. jornada. Com certeza, com certeza. E tem também os que são pagos, né? Livros, né? Claro, Pessoas têm que livros, ler, porque o nossa. livro desperta em você, além do conhecimento, né, daquele autor, que livros são pequenas memórias de atores colocados, pequenas representação, né? Conhecimento daquele autor, e você viaja no livro, aprende, melhora a sua dicção, melhora o seu conhecimento. Então, livros é essencial para quem está iniciando, né? Empreendedorismo, buscar conhecimento. Palestras, aqui estamos palestrantes, né? Palestras. Passar também que nós somos palestrantes, treinadores na área de desenvolvimento, né? Tem a Carta aqui, eu na área de empreendedorismo, já que também a área também voltada para o empreendedorismo, mas também é uma pegada muito... A Fala um pouco aí saúde, né? da saúde, né? Vamos falar um pouco já Essa desse questão... desenvolvimento, treinamento. Porque hoje o estresse em si, ele tem realmente as suas consequências. Mas não só o estresse, nós vamos falar de genética e epigenética, que é o estilo de vida. Dentro do estilo de vida, se eu não levo a minha vida num autocuidado e autodesenvolvimento, eu vou sim levar o meu organismo a altos estágios inflamatórios. Vamos pensar naquela pilha enferrujada. A pilha enferrujada, ela vai liberando ali a oxidação. E o estresse que está muito presente dentro da área do empreendedorismo, ele vai gerar no nosso organismo muitas, vamos dizer, patologias, distúrbios. O que é que vamos imaginar nessa pilha enferrujada quando ela começar a liberar essa oxidação? O que é que vai parando de funcionar? Então, eu trago muito essa pegada sobre uma qualidade de vida, sobre saúde mesmo dentro do empreendedorismo, mas uma saúde de bem-estar. Tem nada mais gostoso do que você acordar bem, dormir bem e pensar, porque o ser vai falar de você primeiro. E se fala de mim primeiro, e aí? Mas eu posso fazer um monte de coisas, ajudar pessoas, mas será que eu estou me ajudando? Como eu vou chegar, quando eu bater o resultado da visão de futuro que eu desejo, como que eu vou chegar lá? Como que eu vou estar quando eu chegar nesse resultado? Isso é muito importante que você falou, né, Jaque? Porque pra gente querer ajudar outra pessoa, a gente tem que estar bem. Como a gente vai ajudar, né, qualquer outra pessoa, seja na área da saúde, né, a Carta também na parte de consultoria, prestar uma consultoria, ou o que for fazer, seja na área dela. Se ela não estiver bem com ela mesma, ou você não estiver bem, né? E até falar, né? Falar do meu produto, falar do que eu faço, se eu não estiver bem comigo mesmo. Então, eu acho que essa é a parte fundamental, né? Sim, exatamente. Isso é uma coisa que você falou que realmente trava muito o empreendedor. Às vezes o empreendedor, ele não tem segurança da entrega que ele faz, então ele não consegue nem vender. Eu já trabalhei com muitas pessoas que não conseguem vender, não é porque eu não sei vender, é porque às vezes não tem segurança dentro do processo. Então, quando você está empreendendo, o que você precisa analisar? Analisa a entrega que você está fazendo. Analisa a entrega. Quando você analisa essa entrega e você faz aquela pergunta, eu compraria o meu produto? Eu compraria o meu serviço? Essa é a resposta. Você vai estar preparado para vender o seu produto, o seu serviço, quando você tiver essa resposta. Ah, sim, eu compraria. Mas com criticidade mesmo. Não colocando dentro daquele nível que você está, certo? Dentro daquele razão nível. mesmo. Né? Exatamente. Porque eu vou a analisar. Se cobra demais, né, cara? Mas eu não vou me comparar com. Não, é aqui, ó. Aqui, ó. Dentro. No nível que eu estou. Neste nível aqui. Eu compraria? Ok, eu preciso ter essas perguntas. Eu falo muito isso lá no escritório com todas as pessoas envolvidas. Se nós não comprarmos o nosso trabalho todos os dias, vai ser impossível a gente vender. Porque quando eu não compro o meu trabalho e eu quero vender aquilo, é incongruente. E o ser humano tem dificuldade de ter ações incongruentes. As pessoas, né, que têm princípios, valores, né, que têm caráter, têm dificuldade disso. Que são as pessoas que a gente, né, que é o nosso público, que é quem está nos escutando hoje. Então, essa análise de entender quem eu sou, o que eu estou entregando, como que está esse produto, vai te auxiliar a vender esse produto. Porque pode ser, ou esse serviço, que pode ser que você ainda não se compre. E a primeira coisa, o seu ser precisa comprar aquilo que você faz para que você consiga
vender e entregar aquilo que você se propôs a fazer. Então, como mentora, né? Como mentora de profissionais da área cabeleireiras, né? Salões. Terapeutas, salões. Você se contrataria como mentora? Você só consegue vender se você... Sua resposta, sim, eu me contrataria. Sim, gente, ó, entra em contato comigo, vou deixar minha rede social aí. Não é isso? Sim, Basicamente exatamente. é isso. Quando é produto, o que eu fiz dentro do meu processo, igual agora que a gente está trabalhando com produto? Quando eu contratei a vendedora, eu deixei um tempo só para ela experimentar, para ela passar esses produtos, experimentar, para ela confiar no produto. Tudo que ela perguntava, eu falava. Por quê? Ela só vai vender o que ela confia. E às vezes o seu time tá tendo dificuldade, né, de fazer uma venda, você tá fazendo dificuldade de fazer uma venda, por quê? Porque talvez você não tá conseguindo passar o valor. E aí é impossível você conseguir vender. Que é a dor da maioria, né, a venda. A venda. É o coração, né, da empresa, é venda, né? Você só vai ter cliente se vender. Cliente é importante, sim, mas a venda vem antes do cliente ainda, porque como é que você vai ter cliente se você não fez a venda, né? É o coração mesmo da empresa. E tendo isso como indicativo que é inicial, muitas pessoas não sabem vender, não buscou conhecimento, não é o início, né? E é muito desafiador. E quando você não faz venda, você não tem cliente, não tendo cliente, você não tem faturamento, e não tem faturamento, você não tem lucro. Né? Então, assim, é uma cadeia que desenvolve a partir da venda. Mas vender bem é muito importante. Saber vender é muito importante. Né? Porque também, principalmente no início, talvez fale, nossa, eu tenho que vender, eu tenho que começar. Não, primeira coisa, você tem que planejar. Até como vai ser a venda. Né? O que eu vou vender, como eu vou vender, para quem eu vou vender, qual que é o meu cliente, aonde que eu posso buscar esse cliente, como que eu vou ter um lucro para me iniciar ou comprar de novo por causa de material, né? Se não for serviço. E serviço também, que aí é o meu ramo, onde eu entendo bem, serviço também você tem que pagar o funcionário, né? O seu maior bem ativo é o seu funcionário. Né? Ele que traz a renda, ele que traz o lucro, ele traz o prolabore dele e dos demais da empresa. Então, assim, também você tem que calcular tudo, quanto que esse funcionário vale, quanto que a sua hora vale. Né? Sua hora é muito importante saber calcular a sua hora. Quanto que eu sou dono, mas quanto que é para mim estar aqui? Principalmente no início, a gente tem que ter bem claro também isso aí. Né? Como que eu faço para calcular minha hora, né? Você tem que ver onde você quer chegar, quanto que vale, o que é o seu empreendimento, o que você escolheu. E com isso você faz alguns cálculos e você chega na sua hora. Não, para me trabalhar aqui, para me iniciar isso aqui, eu tenho que ganhar pelo menos isso, para me tirar minha despesa, tenho minha despesa pessoal, familiar, né? Tem que reinvestir na empresa. Então, tudo isso você tem que iniciar, ter um pouco de conhecimento, e se você não tiver, tem que buscar esse conhecimento. A Mônica, você tem uma pegada mais espiritual da coisa, né? Igual fala assim, eu não sou credo, né? Eu tenho minha religião, né? Creio em Deus, não sou incrédulo, quer dizer, eu creio em Deus. Mas a Mônica tem uma pegada mais próxima aí, eu acho, de Deus, na relação empresa e religião. Não fala religião, fala empresa e espiritualidade. Me fala um pouco, o que você pode passar, né, para as pessoas que estão iniciando, né, nesse ramo. Eu falo que conecta, né, com pessoas, né? Eu falo que é uma carga espiritual tão forte que a gente conecta. Foi um caso meu com a Carita, né? Eu nem conhecia a Carita, né, Carita, e eu creio que tudo tem propósito, né? A gente fala muito disso. Verdade. E eu falo que desde o início, Deus nos uniu, ele já tinha um propósito para nós. A gente achava que era uma coisa, mas foi outra coisa. Então, eu creio muito nisso, né? Realmente do que Deus, a gente buscar de Deus também, né? Porque quando lá, 11 anos atrás, quando o De Júnior falou de montar a empresa, eu busquei do Senhor. Eu até comento isso muito com a Carita. Eu falo, Carita, hoje, o meu momento, eu estou vivendo um momento tão forte e tão espiritual com o Senhor, uma intimidade tão forte com Ele que eu jamais vivenciei, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, igual no meu caso, há 24 anos, né, dedicada assim, ao Senhor, mas estou vivendo o meu processo espiritual
hoje, em 2024, eu vi a carta é prova disso, da minha reviravolta de 360 graus, seja na minha empresa, mas depende de mim, porque o Senhor nos cobra isso. Nos cobra o quê? Posicionamento. Essa foi uma chave primordial para mim, né? Então, assim, depois que eu me posicionei, comecei a me posicionar, né? E o Senhor me deu direcionamento, né? Dentro da minha empresa. E falou, a partir de hoje, me mostrou, a empresa é sua. A empresa minha e do De Júnior, né? Então, vocês têm que se posicionar. Porque chegou um momento que, às vezes, funcionários, né, falavam o que tinha que fazer e a gente deixou aquilo, né, correr um pouco, né, conforme... não os princípios e os nossos valores, mas conforme os princípios de tal funcionário, de tal... Então... Perdeu meio que a essência a nossa essência. Então, depois que eu comecei, né, a orar mais, a buscar, para que o Senhor nos mostrasse para mim, mostrasse para o De Júnior, que ele conseguisse também enxergar como eu enxergava também certas coisas ali dentro, as coisas começaram realmente a fazer sentido e a mudar. Então, a partir de quê? De um posicionamento. Então, eu creio muito nisso e creio que a partir de qualquer, né, empreendedor que for, que você está nos assistindo, se posicione mesmo. Se posicione em relação ao seu negócio. Porque não é simplesmente abrir o negócio. Foi Deus quem te deu, né? Então, realmente, igual eu falei lá atrás, eu busquei do Senhor e Ele me confirmou há 11 anos atrás. E só então foi vindo todo o processo. O processo que a gente teve que trabalhar, o processo de buscar pessoas, o processo de vir pessoas, né, ao nosso lado para nos auxiliar, para nos subir, né, ao próximo nível. E estamos aí nesse processo. Então, assim, se posicione. Não tenha medo de se posicionar em relação ao seu negócio. Bacana. E Zica falou, só prova viva, viu? Tudo que é algo mais importante, alguma coisa que a gente vai fazer um próximo passo, ela sempre busca, né, a confirmação, né? É para ir mesmo, vamos. De Júnior, dá uma segurada, porque eu sou muito de fazer, de ir lá e quero já fazer, já quero ter resultados. E muitas vezes ela fala, não, espera, vamos buscar, vamos ver se é isso mesmo. Confirmação de Deus, o projeto que a gente está querendo trilhar. Né? Então, assim, acho importante isso, que sempre que ele confirmou, deu certo. E quando ele não confirma, costuma dar errado. Então, assim, quem tem sua fé, né, independente da religião, a fé em Deus é importante, né, para o seu negócio. Né? Se a gente tem que buscar muito com ele, né, a ajuda, né, como eu falei, né, conhecimento. Então, esse conhecimento com Deus, buscar confirmações, é muito importante para o negócio deslanchar e ter novos ares, né? Sempre que você tiver em dúvida, a pessoa melhor você está conversando, acredite que seja Deus. Exatamente. Você falando aí, eu não poderia deixar de falar, né? Que eu gosto demais. Nós somos imagem e semelhança de um Deus que é criador de todas as coisas. E Ele criou no ato da palavra. Nós somos essa extensão dele, porque a partir do momento que você conecta com você, que você se posiciona não é para o outro, porque o posicionamento infalível é você estar no lugar que você foi formada no ventre da sua mãe. E o Senhor nos cobra isso, né? Então, se posicionar. E é esse posicionamento infalível. Partindo dele, você consegue ver que você é capaz também de criar. Agora, tem uma coisa muito interessante. Quando você confia que quem abre portas e fecha portas, aquele que te direciona, como você diz, você está realmente alinhado nesse posicionamento do qual ele nos formou, você dorme e descansa, que é uma coisa que o empreendedor tem dificuldade de fazer muitas das vezes. E a gente tem uma glândula pineal que ela é o receptor de todas as informações do ser de um outro plano espiritual. Então, se eu não durmo e eu não descanso, dificilmente eu vou ouvir através desse canal que liga essas duas esferas, que é essa glândula, a vontade soberana de Deus para minha vida. E dormir e descansar, gente, por favor, durmam, descansem, produzam em vocês por si só melatonina, que é o bebezinho que precisamos para diminuir essa oxidação da pilha enferrujada que eu disse. E assim, entre outros, os mecanismos que o nosso próprio corpo, por ser imagem de Deus, precisa. Bacana.
E o network, cara? O que você me fala? Ter que conhecer pessoas que te levam para o próximo nível. Nessa Nossa. trajetória de empreendedorismo. E é É importante? muito importante. Muito importante. Eu acho que ficou esse termo network ficou meio banalizado, né? Como se fosse uma coisa muito interesseira. Uhum. E, na verdade, o network, você precisa se tornar interessante. Bacana. Porque o network, ele vem automaticamente quando você se torna interessante. E como que eu me torno interessante? Eu me torno interessante primeiro quando eu me posiciono dentro da minha identidade, né? Que é o meu ser. Eu preciso. Ninguém vai se conectar comigo por um personagem que eu criei. Ele pode até ter uma conexão rápida, mas só vai permanecer algo profundo quando eu entender qual é o meu lugar. O que eu tenho que fazer? Igual dentro da empresa de vocês, cada pessoa está ali pelo que ela é, porque ela só consegue entregar a partir do que ela é. Certo? Primeiro a gente analisa a pessoa e isso precisa conectar com as habilidades que ela entrega, certo? Certo. Então isso é muito importante, porque o que eu percebo às vezes dentro dessa questão do network é muito o interesse. E não que não tenha que ter um interesse, tem que ter não que não fala interesse, tem que ter uma intencionalidade. Intencionalidade. Isso. Porque uma pessoa que chega até você por interesse é diferente de uma pessoa que chega de forma intencional. Sim. É muito diferente. E a gente sente, né? E a gente sente, a gente percebe quem chega por interesse, quem chega por A intencionalidade. energia não mede. Então, como que você vai conseguir fazer um network verdadeiramente eficaz? Se tornando interessante. Sempre entendendo o que eu posso contribuir na vida daquela pessoa e o que ela pode contribuir na minha vida. Isso é muito importante. Porque eu costumo dizer, e vocês são prova disso, vocês convivem mais comigo. Eu aprendo em todos os lugares. Em todos os lugares. Então, eu vou numa posição de aprender e também numa posição de entregar aquilo que eu carrego, aquilo que foi construído em cima de mim, né? Dentro da minha trajetória. E por isso que a gente tem que começou, o que eu pego quando eu pego um cliente novinho, que está ali abrindo o CNPJ? Precisa estar nos lugares para criar conexão. E quais são os lugares? Eu vou fazer network numa palestra. Porque se você vai dar uma formação para os cabeleireiros, o que os cabeleireiros vão lá buscar informação? Porque você está dando o curso, certo? Mas eles não vão se conectar com outros cabeleireiros? Sim. Então, aquilo ali é um network. Então, onde que a gente faz network? Nas palestras, nos treinamentos. A semana passada eu estava em São Paulo fazendo treinamento de vendas. E assim, uma network assim, gigantesca. Por quê? Eu fui lá pequenininha, tem o quê? 3 meses que eu tô nesse segmento de produto. E tem pessoas lá com 14 anos, com 20 anos, que está lá buscando a mesma informação. E aí eu consegui, porque geralmente tem os grupos, me conectar com pessoas que eu falei, gente, que maravilha. Que maravilha. E aí, no produto, pode ser que eu não tinha tanta coisa para contribuir. Mas como eu tenho uma jornada muito grande dentro do recrutamento e seleção, eu consegui ser interessante. Uau. E é uma troca, né? É uma troca. E muitas pessoas pensam na troca tem que ser relevante para os dois lados. Troca o que você tem. Exatamente. Troca seu conhecimento. E para quem não tem... Mas tem que ser uma verdade, né? Exatamente. Não cria um personagem. Essa é a chave, né? Essa é a chave. Realmente... Gente, e acessar, se ter acesso a essas pessoas, igual eu falei, ela foi lá, com quem que é? Quem estava... Com Caio Carneiro, foi Nossa, lá no office. Caio Carneiro, né? Você vê, né? Ele é um mundo expert, né? Ela teve essa oportunidade de estar presencial com Caio Carneiro. Porém, tem esse acesso através do YouTube. Entra, tem grandes pílulas, grandes ideias. Eu acho que foi assim que você começou, né? Foi, eu comecei. Se eu não me engano, foi você. você que me mandou alguma coisa do Caio Carneiro, Exatamente, né? Caio Carneiro, junto com... E aí a gente começou a separar alguns conteúdos, até para levar para as reuniões de vendas. E aí eu falei, gente, eu preciso dessa informação um pouco mais profunda. E eu passo isso para os meus colaboradores, principalmente para o time comercial, esses vídeos, né? Onde essas pessoas, né? Vamos dizer assim, não falo, essas referências, eles, grandes pérolas, grandes ensinamentos, e gratuitamente eu passo pro meu time, eles pegam a pílula, né? O conhecimento, a informação exatamente. E eu já falo, vamos colocar em prática. Porque o conhecimento, informação, sem colocar em prática, não tem grande
valia, né? E eu quero que a Mônica fale um pouco, aproveitando aqui, sobre a América Service, a premiação, né, que a gente ganhou esse ano, foi reconhecido, né, um reconhecimento de algumas áreas. Mônica, conta aí um pouco. Esse ano, né, De Júnior, a gente ganhou essa premiação, realmente foi uma honra, e eu falo que uma honra nem tanto nossa, né, é uma honra, é num conjunto, né, primeiramente, igual eu sempre falo, e vou sempre honrar o Senhor, e mais aos nossos clientes, os nossos funcionários, principalmente, né, que é o que vende, né, o que a gente falou, é o que vende o nosso produto, né, então, assim, eles estão lá na frente, eles estão a ponto, então é eles que demonstram, né, o nosso produto, a nossa qualidade, né, ali no serviço, seja de limpeza, portaria, jardinagem. Então, realmente foi um mérito muito, muito grande nosso de estar presente, né, nessa premiação, né, foi a premiação que engloba, se eu não me engano, CDL, OAB e vários outros. Conhecimento então, logístico, né, pelas instituições, né, a aqui de CIUB, Uberlândia. CDL, OAB, várias pessoas fizeram essa votação, né, essa eleição, Isso. Na verdade, eles se reúnem, né, e decidem a empresa, né? Então, sendo naquele segmento. Isso. Então, a gente ganhou essa premiação, né, dos top, né, 100 melhores empresas 2024 em Uberlândia. E foi muito gratificante. E realmente. ganhamos também, né, voto popular também da internet, a empresa. Uau, Então, 2 prêmios já esse esse ano. ano. E, igual falou, adeus e agradecer aos nossos colaboradores, né, porque eles sim, né, claro que tem atrás a parte administrativa, né, o conhecimento técnico, né, os treinamentos, mas a execução do trabalho bem feito, com nossos parâmetros, né, que a gente coloca, né, na nossa empresa, e principalmente nossos princípios, né, que muitas vezes encaixa com o princípio dos nossos clientes. Grande maioria, não vou falar todos, mas a grande maioria dos clientes tem os princípios bem parecidos com a nossa empresa. E esses clientes que têm o princípio parecido com a nossa empresa, é os clientes que a gente tem um relacionamento melhor, sabe? Encaixa mais o nosso trabalho com o que eles esperam. E aqueles que não têm, a gente leva os nossos princípios, sim, para eles, e acaba que eles também vão vendo que a empresa é sólida com esses princípios, os funcionários entenderam bem, estão assimilando. Então, assim, cada vez que entra pessoas novas na empresa, na América Service, a gente passa a primeira coisa, os princípios da empresa, os princípios do patrão, da patroa, o que eles querem, como que eles fazem, o que eles gostam, o que eles não gostam, tem tudo isso, porque tendo esse indicativo, né, acredito que fica mais fácil até para eles também. Alguns entendem modo, outros não, e aqueles que muitas vezes não tem jeito, passam por treinamento, e não tem como, infelizmente, a gente tem que desligar, né, porque não deu certo, né. É aquilo que volta, né, a se comprar. Se eles não comprarem os nossos princípios e os valores, eles não vão permanecer. Eu falo principalmente os que estão ligados ali internamente, né? Então, assim, eles estão convivendo com a gente. Então, a maioria realmente dos funcionários que a gente desliga é por conta disso. É por não comprar esses princípios e principalmente os nossos valores, né? Que é primordial e a gente não abre mão, né? A Carita tá aí, ela é prova disso, porque ela trabalha diretamente com os nossos funcionários ali dentro. E é essa nossa visão que a gente tenta passar para eles. E é tão interessante quando a Mônica fala da experiência da empresa, do posicionamento, que quando ela falou assim, às vezes a gente tinha os nossos princípios, nossos valores, mas a gente estava deixando solto, cada um fazia. E é por isso que o ser do empreendedor, ele é muito importante, porque o grande ramp-up da empresa aconteceu a partir do posicionamento do ser. Olha, nosso ser é isso, nossos princípios, nossos valores são esses. E quando eu entendo exatamente o que é isso, eu começo a ter um posicionamento no mercado para a prestação de serviço e também da atração do colaborador. Por quê? Porque eu começo a analisar a partir daquilo, a partir do meu ser, a minha empresa. E o que é o ser da empresa? É o ser dos diretores, é o ser dos donos da empresa. Esse é o ser. Então, às vezes você vai perceber, é o contrato para muitas empresas. E tem empresas que a gente trabalha uma vez só e a gente não trabalha mais. Por quê? Porque os princípios e valores são muito diferentes da gente e a gente realmente não quer
A gente não quer negociar isso, porque esse é o cerne da nossa empresa. Quando você trabalha, né, com a Skills Consultoria, que a gente trabalha muito forte, o RH, que é recrutamento e seleção, eu tenho um compromisso com o colaborador, com o candidato que está chegando até a mim, e eu tenho compromisso com a empresa. Então, quando eu percebo que aquela empresa é uma empresa que eu não trabalharia, eu não sigo com essa empresa. Exato. Porque, lembra da incongruência? Eu não consigo entregar uma coisa. Como que eu vou vender aquela empresa para o candidato? Entendi. Eu não consigo vender aquela empresa para o candidato porque eu não acredito naquela empresa. E as empresas precisam entender isso. De verdade, você precisa respeitar o seu ser. Primeiro, saber quem é o seu ser, respeitar o seu ser, porque aí você começa a atrair os clientes, aí você começa a atrair os colaboradores que vão cooperar com aquele posicionamento que você decidiu ter. Isso é muito, muito importante. Então, quando você entra querendo ser alguém, querendo criar um personagem, isso não se sustenta. Quando você pensa que não, você está voltando para o final da fila. Aí você vai e volta para o final da fila. Vai e volta para o final da fila. E o que é? Se de repente você que está nos assistindo está percebendo que você está indo e voltando, talvez isso aqui seja o que você que esteja precisando. Defina o seu ser. Quais são os seus princípios? Quais são os seus valores? Você se compra? Porque é a partir daqui que você vai atrair os clientes, que você vai atrair também os colaboradores. Hoje vocês têm muito difícil chegar em vocês as empresas que não têm, né, os princípios e os valores. Teve empresas que vocês já tiveram que declinar o contrato e falar, nós não vamos trabalhar com você. Demitimos, né? Exatamente, demitiu o cliente. É isso que eu ia falar, realmente. Quando, às vezes, a gente insiste no cliente, que às vezes é bom, às vezes, até financeiramente, né? Porque isso acontece. Nossa, é bom financeiramente. Demais. Mas não se cruza, realmente. Por que não se cruza? Porque vai chegar um ponto em que os valores não vão estar se cruzando, um vai estar mais acima, o outro vai estar mais embaixo, que aquilo começa a ter um transtorno de fit cultural que a gente fala realmente, né? Da comunicação, né? Com o nosso cliente. E aí tudo começa a declinar mesmo, né? Declinar, seja os nossos funcionários que estão ali, a comunicação entre, né, os diretores, num todo. Então, isso é muito forte mesmo. E falando, né, em valores, talvez para quem está iniciando esse mundo do empreendedorismo, não entende muito o que é os valores, né? Por que está falando? Trazendo para a linguagem, vamos lá, missão. Missão da sua empresa a missão da sua empresa é o quê? Ela vem saber que minha missão por exemplo, da América Serve, ser uma das melhores empresas regionais de entrega de serviço de mão de obra, terceirização. Eu quero ser uma das melhores aqui da região e não ser do Brasil, né, também. Visão é onde você quer chegar. Como é que eu vou fazer para ser a melhor empresa? Qual que é a minha visão? Daqui 10 anos eu quero ter 500 funcionários. Daqui 10 anos eu quero ser a empresa referência multinacional. Daqui 10 anos, então é sua visão. E os valores, que entra nos valores que a gente está falando aqui, que é a importância, acho, principal. Humildade é um valor. Eu tenho um valor isso comigo, que a pessoa tem que ser humilde para trabalhar comigo, humilde para escutar, humilde para falar. É um dos valores que eu pego bastante quando vai contratar. Outros valores, honestidade. Tem que ser honesto. Honesto com você, honesto com o nosso cliente. Por quê? Porque isso aí interfere sim nos resultados. Infelizmente, eu demito, como falo eu, a empresa demite muitas pessoas por comportamental. Não é nem tanto operacional, não é nem tanto ele saber a tarefa que tem que ser executada. É a forma que ele lida com o seu comportamento. E muitas vezes, infelizmente, a gente tem que demitir por causa do comportamental. Então, assim, ele tendo ideia de que a visão da empresa, honestidade, humildade, tem mais outros fatores também que englobam. Né, que a gente, muito primordial para nós também. Isso, do horário, você tem que saber o horário que chega, o horário do estudinho que você tem, a gente tem que cumprir, porque a gente combinou isso com o nosso cliente, né? O cliente está esperando essa entrega. Então, assim, tudo isso, você sabendo seus valores, sabendo a missão e a visão da empresa que você está entrando, ou da sua que você está criando, você vai muito mais longe, né? Você aí depois vai buscar conhecimento para a execução todos esses pilares que tem da empresa. Exatamente. Pode falar. Não, Mas complementando, assim, que eu acho que é muito interessante, hoje a minha visão dentro do meu ser, que foi muito trabalhado, né? Se nós não trabalharmos em nós primeiro,
Por exemplo, se não tem como eu falar de saúde se eu não cuido da minha saúde. Não tem como eu falar de empreendedorismo se eu também não empreendo em mim, sabe? E não existe concorrência. Não existe concorrência quando você está no seu posicionamento infalível. Porque, como você disse, Mônica, você vai atrair os seus clientes mediante quem você é. E tá Sim. tudo bem. E, gente, são muitas pessoas. Nossa. Nossa, é muitas pessoas. Então, não tem... Porque aquele cliente exatamente que vibra na frequência que você vibra, ele vai vir até você ou você vai até ele. E aí as coisas passam a ficar mais leves, sim, quando nós estamos no nosso posicionamento. Fica tudo realmente mais leve. Então não tem concorrente, porque tudo passa a ser mais divertido. Que é uma das ferramentas hoje que eu aplico, que para mim é um valor, Adi Júnior, é a gratidão. Eu deixei de banalizar tudo, todas as circunstâncias. Então, tudo que acontece, o salão da moça fechou, porque é um cenário de muitos salões que vão fechar de fato. Sim. Porque elas não se posicionam, apenas... Gente, é um assunto bem longo se eu for entrar dentro desse contexto dos salões que vão fechar. Então, aí elas pensam, do lado é minha concorrente, o salão dela é mais bonito. Não, não é mais bonito. Porque eu mesmo, por experiência, em atender num lugar pequenininho, eu atendo clientes hoje que eu falo, só pode. Isso é coisa de Deus, só Deus faz isso. Mas não é. Ele fala assim, no alinhamento, tenha valores como gratidão, porque quando você passa a amar a sua vida, valorizar a sua vida, cuidar da sua vida, valorizar a vida, isso é gratidão. Tão simples. Né? Nossa, sabe, ser é grato porque você vive, isso você vai atrair pessoas que têm essa mesma vibração. O posicionamento, ele é muito importante. Ele é muito importante, que você não sabe quem você vai contratar, você não sabe quem que você vai trazer, você traz qualquer um, você traz qualquer coisa, você faz aliança com qualquer pessoa. Exato. Né? Quando a gente fala de network, aliança, eu preciso entender essa pessoa, eu quero ver, igual a gente tá aqui gravando, será que eu quero gravar do lado dessa pessoa? Ela tem os meus princípios, eu quero me associar a isso, quero associar a minha empresa a isso. Isso é muito importante, porque você deixa de olhar só para você como uma pessoa física e você tá construindo um legado. Você tá abrindo uma empresa que hoje, na maioria das vezes, você quer só pagar suas contas. Na maioria das vezes, não, eu quero só pagar minhas contas. Gente, só verdade. que se você fizer as coisas certas, você vai, daqui uns dias, ser uma pessoa que vai ajudar vários CPFs a pagarem as contas deles. Uau. Você vai ser referência, você vai ser inspiração. E isso é muito importante a gente entender isso. Então, às vezes, realmente, no começo, não, só quero pagar minhas contas, só quero ter um carro melhor, só quero comprar minha casa. Mas você vai mudando o cenário conforme você vai evoluindo dentro desse processo. E aí você precisa entender quem são as pessoas que eu quero trazer para o meu lado, quem são as pessoas que eu quero trazer para trabalhar comigo. Verdade. Porque às vezes eu não vou colocar eu vou ter funcionário direto, mas às vezes eu vou ter muito indireto. Às vezes eu vou ter parcerias mesmo. Mas eu quero me associar a isso. Como que eu vou lidar com isso? Eu só consigo a partir de entender quem eu realmente sou. Quem eu realmente sou dentro do meu ser empreender. Quem é o meu ser que está empreendendo e quem que eu estou atraindo. E quando você fala da missão, da visão, isso é muito importante. Porque a missão é o quê? É a solução que você vai entregar. A minha missão é essa. Ó. Qual que é a minha missão como recrutadora, como consultora? Qual que é a minha missão vendendo esses produtos? O que é? É isso? Qual que é? O que eu estou levando? Qual que é a visão? Eu quero chegar ali. Essa é a minha visão. É ali. Quais são os meus valores? É aquilo que eu não negocio. Se qualquer situação que eu tiver, qualquer negócio que eu tiver, fazer com que eu negocie os meus valores, pronto, não serve para mim. E olha que, às vezes, realmente, você vai ter que rasgar um contrato que te traz muito dinheiro, mas não serve para mim. Exatamente. É uma coisa que eu falo, começar pequeno, mas pensar grande. A gente tem que pensar grande. A gente não pode começar pequeno e ficar pequeno a vida toda. E nesse meio do empreendedorismo, no meio de empresas, é jogo de gente grande. E a gente tem que jogar esse jogo de gente grande. A partir da hora que você iniciou, você já tem que estar no pensamento. É jogo de gente grande. Aqui só tem tubarões.
e eu tenho que nadar junto com tubarões. E para nadar junto com tubarões tem que ser tubarão também. Né? Dificilmente você vai ver, a não ser que seja cardume. Cardume é alimento de tubarão. Então não pode. Uau. Vixe. É forte, mas é assim, para quem está iniciando, já saber onde que está entrando. Né? Porque esse meio é desse formato. Muitas vezes você vai ter que reagir e rápido, né, aos acontecimentos. Por isso que eu falo, a busca de conhecimento é constante. Né? Tá, até falei com a Carta um tempo. Que dia que você vai parar de fazer curso? Um dia que eu parar de respirar. Eu acho que é isso. Né? E quando que tiver, e nesse ramo nosso, ramo de empreendedor, a gente fala empreendedor, mas é igual a Jaqueline falou. Tem vários nomes. Na época do meu avô era empreendedor, mas só que ele chamava-se, na época dele, como eu posso falar? Né, tem um nome engraçado que eles falam. Ele era dono de máquina, né, de arroz, de tudinho. Ele não é empresário. Empresário vem antes de empreendedor, né? E tem o... Agora sumiu agora Vai na minha lembrar, mente, você que vai não vou lembrar, eu lembrar. vou falar. Então, assim, isso já vem de longas datas, pessoas vendendo, lutando, igual a Carta falou, o princípio, para sustentar a família. Meu avô, pai do meu pai, teve 23 filhos. Uau. Imagina, trabalhando de CLT com 23 filhos. Ele não ia dar conta. E ele foi pro ramo do empreendedorismo, que ele era dono do mercadinho, onde ele vendia, né? Fazia na época ainda muito trocas ainda, mas também vendas. Eu lembro, eu era pequeno quando ele faleceu, mas eu lembro dele na máquina de arroz, beneficiando arroz. Né? Então, assim, tem que ter formas, né? Na época, e como mudou, porque, por exemplo, hoje não tem máquina de arroz, já são arroz todo em armário e partilheira. O pai não vende arroz a granel. Porque modificou o mercado, modificou a forma de venda, né? Modificou a forma de comerciar. Comerciante. Lembrei aqui. Comerciante. Ele não era empresário, ele era comerciante, comerciante. né? Do comércio, comerciante. Então, assim, tendo esse conhecimento que as coisas estão mudando, que a gente tem que buscar aprimorar, tem que buscar estudar, conhecer, para a gente sobreviver, né? A gente fala sobreviver e sobreviver bem, né? A gente não pode ficar no meio de ser médio, né? A pessoa fala médio, vem de medíocre. Não no teor da palavra de fazer para a pessoa ficar constrangida, mas mediano. A gente tem que sair da média, a gente tem que estar acima da média. Melhor, né? Tornar-se referência, que é isso que a gente busca, cada um aqui no seu segmento, ser referência de mercado. Onde a pessoa, não, eu queria montar uma empresa, terceirização, ou ter um serviço de terceirização, sem ser empresa de limpeza e conservação. Tem vários tipos de ser terceirizado, tem na parte de mecânica, de auxílio, até para cuidadores, vários setores na área de terceirização, né? de cuidados. E a empresa, mas eu quero buscar um treinamento para minha empresa, eu quero buscar uma pessoa que possa passar isso para meus funcionários, meus colaboradores, até também, né, para os diretores, que muitas pessoas, igual eu falei, tá nesse meio, mas talvez não tenha ainda todo o conhecimento. E claro que a gente não vai adquirir todo o conhecimento, mas o conhecimento necessário para passar para o próximo nível, melhorar a sua situação, sair da média, da maioria. Então, assim, sempre busque conhecimento, sempre busque pessoas que possam te ajudar. E tendo em vista que o mercado cada dia se torna assim, mais desafiador para todo mundo, para mim, para Jaque, para Carita, para Mônica, assim, tudinho, nada melhor do que a gente buscar através de pessoas que já trilharam o caminho. Que estão trilhando, já trilharam não, que estão trilhando, né? E que tenha resultados. Eu faço assim, mais do que você falar, você entende? Seus resultados mostram. Você ser escolhido a melhor empresa de prestação de serviço de Uberlândia, região, na área de limpeza e conservação, isso é como é que fala, um negócio do seu resultado. Né? Tanto pelos órgãos, uma fruto do resultado. Exatamente. Né? E é isso aí, tudo que você planta, você colhe. Então, de bom e de ruim. Né? Então, eu queria ver, já, no seu setor, você acha que tem como escalar? Tem como a pessoa, não, eu quero ficar razoavelmente, sair da média, ficar um pouco acima da média. O que você me fala? Tem como escalar muito, é um mundo de possibilidades. E só de trazer essa mentalidade de que não tem concorrente
e que você vai poder fazer uma entrega para cada cliente de uma forma única, porque é isso que hoje eu trago para mim e trago dentro dos meus treinamentos. Torne aquela experiência como uma experiência memorável. Cada atendimento é uma experiência única. E tem como escalar, sim. Tem como você sair... que você falou e isso ficou aqui assim, ó, fez assim, um insight. Tem muitos empreendedor que já têm hoje capacidade para serem empresários. E tem muitos empresários que têm mentalidade, ou não é mentalidade, ou realmente que deveria ir começar para o empreendedorismo. E é totalmente diferente. Sim. O empresário do empreendedor. O empresário, então todo setor, todo nicho tem como você escalar. Sair do empreendedorismo e ir para o empresário. Exatamente. Quando você já entende que você já soluciona dores, quando você entende, quando você tem confiança de que você consegue sim, e que você está no caminho certo, que é aquele nível de flow profissional, aí você escala. Independente, dentro do meu nicho, dentro de salão, tem várias especializações. Várias. E eu não paro, igual um bichinho. Vai parar quando de fazer curso? Nunca. Nunca, Só porque não quando para. Jesus voltar, gente. Só. Ser humano não para de evoluir. Nós estamos em constante evolução. Já não somos mais como os nossos pais. Nossos pais não são como os nossos avós. E mediante a isso, falando em nível de saúde, tá chegando, viu, gente, uma massa de doenças que não está escrito e já está tendo casos. Então não para. Se eu quiser sair da área do embelezamento e ir para a área da saúde, dentro desse cuidado, tem como? Tem. Eu quero ficar nessa área do embelezamento, tem como eu escalar para nível? Tem. Então tudo é escalável. Depende de onde você quer chegar. É a visão. Quem não sabe o que quer, qualquer lugar basta. Exatamente. Exatamente. E só para pegar aqui o gancho aqui com a Jaqueline, eu sou cliente dela, estou fazendo tratamento capilar, é assim que chama? Tratamento? Isso. Aonde já estou vendo resultados, né? Eu não sou eu, né? Igual vai assim, os seus resultados mostram, né? Então tem fotos, as pessoas já estão falando, melhorou, né? Já tá, ainda tá pouco. Assim, porque também tá pouco tempo, né, Jaqueline? Tem um mês que a gente tá fazendo esse tratamento. Tem que respeitar o processo. Exatamente, o processo. Tem que respeitar o processo. É onde muitos não, né? Quer tudo imediatista, né? Quer rápido e tem que respeitar. Exatamente, então tem que respeitar. Então, assim, sou grato, né, pelo tratamento, tá dando resultado, sim, a gente vê. As pessoas veem também e a gente já tem as comprovações, tudo já tira foto. Primeiro dia, segundo dia, como tá, né? Sempre pra ela mostrar. Isso eu acredito que seja o processo dela. Isso que você falou é muito importante. Pessoal, quando vai iniciar, quando você tem uma empresa, você tem que criar processos. O que é processo? Escrever. Igual ela faz tirando as fotos, e isso aí vai comprovando os resultados, você também tem que tirar, escrever o processo. Como que cada função, mesmo que seja você que faça essa função, no início é desse jeito, mas você tem que escrever como eu vou executar essa função, como eu vou executar a função financeira da minha empresa. Eu tenho que tirar nota, eu tenho que imprimir, eu tenho que levar para o cliente, tenho que mandar pelo e-mail, né? O WhatsApp agora está muito, né, utilizando, então você tem que criar um processo de relacionamento, deve fazer um contrato, é muito importante, mesmo que você está iniciando, né, você tenha contrato, porque é uma comprovação daquele trabalho seu, o que você vai entregar e a expectativa do cliente, está anotado, não adianta só boca, né? A gente fala, mas vale o fio de bigode. No negócio, não, é contrato, é tudo escrito, é tudo formalizado, né? Porque você tem mais chance das coisas dar certo, né? Então, assim, formalize tudo. Você tem que saber toda a função, não, mas você tem que ser bom em pouco de tudo. No começo você tem que ser bom em tudo, porque, igual eu falei, o mercado não aceita amadores. Infelizmente, se você for entrar com espírito amador para empreender, para ser dono do seu negócio, é aquela meta. Cada 10 empresas, 5 fecham em 2 anos, 6 fecham. Você não quer, acho que ninguém quer buscar abrir um negócio para fechar. Ninguém pensa, vou abrir um negócio e vou fechar daqui a 1 ano.
daqui 6 meses, daqui 2 anos. Todo mundo que abre um negócio, pessoas em sã consciência, e abrir um negócio para perpetuar. Ou para passar para os filhos, ou para vender, ou para você ter o tempo que você acredita necessário, que aquilo faz sentido para você. Sim. Então, assim, vamos nos aperfeiçoar, vamos colocar parâmetros, vamos escrever tudo, fazer procedimento, certeza, com esse início, dessa forma, as coisas têm grande chance de dar certo. Como deu para mim, deu para a Jaca, para a Carta, para a Mônica, é tudo esse formato. Então, não esqueçam, vocês têm que formalizar, têm que escrever, porque fica mais fácil, né? Menos desafiador. Você não, peraí, como é que faz? E outra, nada engessado, aquilo tudo muda. Nossa, Então, em constante mudança, mas eu escrevi que tem que ser de jeito e de jeito. Não, peraí, vamos adaptar, deixa eu fazer aqui uma forma que fica melhor. Busque ideias de pessoas externas, próximos ali de vocês, igual eu falei, quem já trilhou, ou quem conhece também da expertise do mercado. Com certeza, vocês têm grande chance de se garantir no mercado o maior tempo possível. Uma coisa que eu achei muito interessante que você falou, né? E às vezes muitas pessoas que podem estar assistindo podem às vezes perguntar, né? O que me veio na mente agora. Você falou, né? Comece pequeno, né? E é o que todo mundo começa mesmo. Comece pequeno, mas com um pensamento grande. Mas às vezes muitas pessoas podem perguntar, né? Nossa, mas eu tô tanto tempo, né? Já, vamos supor, 5, 6 anos, mas tô me sentindo pequeno ainda. Não é sobre o seu espaço, não é sobre aonde você está, né? Deixando às vezes bem claro, é sobre a sua mentalidade. Sobre igual a Jaque falou, né? E a gente sabe que é sobre buscar conhecimento, porque tá tudo aqui. Então é o conhecimento, como você vai fazer? É começar do YouTube, é ver um vídeo, porque você já vai estar anos-luz em relação, né, ao seu concorrente. Anos-luz em relação ao seu concorrente. Por quê? Porque você mudou a sua mentalidade. Você foi em curso, você leu livros, está buscando no YouTube. Então, essa mentalidade que faz a diferença, né? Média, são só 2 a 5% de pessoas que fazem isso. Faz essa diferença, que busca conhecimento, busca ler. A maioria das pessoas, principalmente, eu vejo, que a gente acompanha, tem estudos, as pessoas metem a cara, né? Assim, não vou com aquilo, eu vou aprender no percurso, né? Da forma que eu acredito que meu pai fazia assim. Não é assim. Até aprende, mas quebra muita cabeça. Perde muito tempo, perde muito dinheiro. É complicado. Exatamente. Buscar informação é o caminho mais rápido e assertivo. Mais rápido, né? E costuma ser mais curto, porque tem pessoas que já passou por isso, já viu, eu errei assim, não faça de jeito. Porque quando a gente vê que, né, aí grandes empresários que estão alugando uma sala, uma simples sala, e estão ali, às vezes, no computador e estão ganhando dinheiro. Só para vocês terem uma noção. Então, que não tem a ver você começar um negócio ali bem pequenininho, realmente a sua mentalidade. Como que você vai fazer para dar aquele próximo passo. O Adiner falou dos livros, você falou dos livros também. A gente, né, graças a Deus, aprendeu e tem investido em treinamentos. Basicamente, 80% de todos os treinamentos eles são baseados em um livro. E aí a pessoa pega 20% e coloca, né? Acrescenta lá e adapta, etc. Então, eu te falo com toda propriedade. O livro, ele é um investimento barato, porque se você pagar R$100 num livro, que você vai pagar R$100, é um livro assim, que vai realmente ser muito específico, né? Na média é 30, e vai na média é 30, mas vamos supor que você vai pagar, nossa, vou pagar R$100 um livro. Qual que é a diferença do livro e do curso? O curso é uma pessoa que leu o livro, compilou e ela traz para você tudo ali bem objetivo, básico, ela testou e ela traz uma metodologia dela. O livro, você vai ter que explorar aquela trajetória do livro. Basicamente é isso. Estou te falando porque já fiz muitos cursos, faço muitos cursos e leio livros. Então, basicamente é isso. Todo curso que você vai fazer, o que é que eles fazem? Eu vou te indicar esse livro. Leiam esse livro. Então, da onde que é, gente, que saiu? Falar nisso, tem um livro pra indicar aí, né? Falar nisso, eu trouxe um livro pra indicar. E aproveitando também, vou dar um spoiler aqui, eu tô fazendo um livro. E quem lê o seu livro vai ter o quê?
a jornada encurtada, porque você... Empreendedor. Exatamente. Então, você tem aqui quantos anos de empreendedor? Quantos Já anos? vai já para 16 anos. Ok, 16 anos. Então, você vai colocar isso em algumas páginas, certo? Que geralmente é ali em torno de 60, 100 páginas, 120 páginas. Os grandes mesmo, até umas 300 páginas. Você vai conseguir compilar essa experiência e a pessoa que comprar o seu livro vai pegar e não vai ter que errar e cair onde você caiu. Eu falei 16 anos, mas tem mais. Eu acho que tem uns 27 anos, porque eu já empreendi no CNPJ de outras pessoas. Eu tenho CLT, já fui CLT. Né? Então, assim, então já vai para 27 anos. Aí eles entregam muito da minha idade também, né? Mas eu já empreendo, né? Esse tempo todo e estou fazendo um livro justamente isso, falando disso, da jornada do empreendedor. Né? Como é tudo isso que a gente está passando aqui, eu estou escrevendo, né? Transcrevendo tudo, para mim poder... As pessoas que não têm esse acesso, que as pessoas não, eu gosto de livro, eu não gosto de escutar podcast, eu não gosto de ver YouTube, eu gosto de... Então, eu criando também, né, esse livro aí para estar próximo a ser lançado já, e falando disso aí, é exatamente o que você falou, 20%, 40% de tudo que passa em treinamentos, em palestras, 80%, as pessoas gente, retiraram de saiu algum do lugar. livro. E comprovatório, né? E as palestras são Comprova que dá certo. resumidas, porque você não tem como. Pensa bem, tudo aquilo que Sempre tem... em poucas Vamos páginas. falar de um livro de 100 páginas. Impossível, você não vai colocar todas as informações, você vai tirar algumas informações. Por isso que depois você indica um livro, quando, olha, esse livro é para você aprofundar. E tem coisas que só nos livros que você vai encontrar. Tem coisas que não está em nenhum treinamento, não está em nenhuma informação. No YouTube não está, é Ali- só no livro. Ali a gente coloca mais detalhe, né? Porque ali a gente está escrevendo, opa, vez aqui, nossa, isso aqui não posso deixar fora. Né? Então tem muitas coisas que... Exatamente. Exatamente. Então, você desse não, formato. gente, quer empreender no seu CNPJ, vai ter que trabalhar a mentalidade que a Mônica falou. A mentalidade de aprendizado contínuo. Tem que ser muito humilde de coração. Tem que ter um coração muito ensinável. E não pode ter preguiça. Essa é a palavra. Se tem preguiça, gente, não mexe com isso não. Não mexe não, porque não vai dar certo. Quieto. Fica quieto onde você tá, porque você não pode ter preguiça de aprender, não pode ter preguiça de observar, porque às vezes, por exemplo, a pessoa está iniciando e ela fala, bom, então vamos lá, olha, tem esses grupos de empreendedor, tem esse treinamento, ai, mas eu não gosto, ai, mas nossa, então você vai ter que ficar onde você tá, porque tem que ter coragem, tem que ter ousadia, tem que ter um coração muito ensinável, muito ensinável. Porque aquilo que a gente está fazendo hoje, daqui a 5 anos, a gente não vai estar fazendo da mesma forma. Pode até estar fazendo a mesma coisa, mas de uma forma totalmente diferente. Totalmente. É mudança constante, né? Porque o mundo é assim, tá vindo a nova geração, né? A gente fala a geração nova, a geração da internet, e acredito eu que a grande maioria tá aqui, não foi criado com celular, Não, Teve que não aprender. foi criado com tô as aprendendo até tecnologias, hoje. né? Onde a gente pergunta um menino de 7 anos como faz isso, e ele fala, faz assim, ó, você não sabia? Não, eu não sabia não. Então assim, a gente não ficar para trás, entendeu? A gente tem que buscar conhecimento, tem que buscar essas pessoas que pode passar isso para a gente poder se melhorar e perpetuar, porque a ideia, o que é? É a gente que já está nesse ramo de empreender, de ser dono do seu comércio, de ser proprietário, buscar auxílio, ajuda. Sim. A gente não pode ter vergonha, não é humilhante, pelo contrário, é gratificante, é gratidão mesmo de saber que tem pessoas que, vou te ajudar. Nossa, mas você não tá, porque quando a gente tá dentro do problema, a gente não vê. Isso eu falo por experiência própria, né? Nós já temos muitos anos na nossa empresa de não estar tendo lucro. Não, mas nós temos faturamento alto. Faturamento não é lucro, gente. Não esqueça. Faturamento não é lucro. Então você tem que saber, vale o que sobrou, o que tá ali de poupável, né? Na sua conta. Então, isso é importantíssimo, né? Então, assim, eu busquei auxílio. O cara tá aqui, que é uma das pessoas. Busquei também treinamento em outros lugares. Sim. Tem aí... Pode falar aqui, né? Que não tem, né, já vai depois, talvez até patrocina a gente. A Febracis, né? O Thiago ajudou bastante. O esposo da Jaqueline, né? Então, assim, O da... Então, assim, essas pessoas somaram, Thiago né? Prado. Thiago Prado. Exatamente.
Thiago Prado. Então, assim, nós temos vários mentores, né, Isso. que auxiliou a gente nessa jornada de aprendizado, que eu falo que é aprendizado. Empreender é aprender. Todo dia você aprende coisa nova, nada repete para quem é empreendedor. É diferente quem está ali, até os pessoal que estão no chão de fábrica, centrodinho, aprende algumas coisas novas, mas a maioria são mecânica e repetição. No empreendedorismo não tem repetição. Por isso que eu falo assim, a gente tem que escrever tudo, ter um cronograma, ter todas as tarefas executadas, porque você vai aprendendo com aquilo também. Opa, isso aqui vai acontecer isso de novo, peraí. Fulano, porque você tem que repassar isso, tem que ser Nossa. repassado, né? Você não vai ser o jogador completo o tempo todo. Muitas vezes você vai ser só o técnico. Muitas vezes você vai ser o capitão. Mas muitas vezes também você vai ser o dono do time. Proprietário do time. Então, assim, e essa é o local acho que a grande maioria quer chegar. Na parte estratégica. Não, agora eu não sou da execução. Não estou no operacional, estou no estratégico. E a falta de processo vai atrasar o seu processo de chegar no estratégico. Exatamente. Eu acredito que, assim, a maioria de nós, todos nós, passamos por um momento em que a gente já poderia estar lá, mas a gente não conseguiu porque eu não tinha processo para ensinar alguém que tinha que fazer aquilo que eu estava fazendo. Exatamente. Eu vivi isso na nossa empresa de recrutamento e seleção. Vivi isso porque o processo estava na minha mão. Eu estudei anos, então o processo estava na minha mão. Aí depois eu passei o processo para a mão da Mayla. Aí a gente ficava, né? Porque quando você passa um processo, a pessoa não vai pegar toda a expertise que você tem. Ela tem um tempo de ramp-up. E aí, quando a gente chegou num ponto em que a gente precisava de outra pessoa, aí quando foi para a Mayla, eu falei, Mayla, vamos desenhar o processo. Vamos desenhar o processo, porque senão a gente não vai conseguir passar para outra pessoa. E aí a gente desenhou o processo, e quando a gente trouxe uma outra pessoa para apoiar, essa pessoa já tinha um processo. Porque o seu jeito de fazer, você vai conseguir replicar só através do processo. Você vai respeitar, né, a essência da outra pessoa, mas você tem que ser capaz de passar a sua essência, você só consegue passar através do processo. Então, o que às vezes o empreendedor... Porque empreendedor, às vezes o empreendedor tem ali 10 colaboradores, ele tem ali 5 colaboradores. E por que às vezes você fica na mão de um colaborador que você já sabe que passou, já deu, ele já ficou aqui, já deveria encerrar a jornada dele, mas você não consegue tirar ele, por quê? Você não tem processo naquele lugar. Fica dependente. Você não tem processo naquele lugar. E aí você fica com medo, porque quando você trazer outra pessoa, quem é que vai passar o processo? Porque nós já passamos por experiência aqui, de que a pessoa, quando você desliga a pessoa e fala para a pessoa, olha, passa o processo, a pessoa não passa o processo. Não, ainda mais quando está sendo desligada, né? Então, quando você tem os seus POPs, quando você sabe como funciona, quando a essência do seu negócio ela está dentro de um processo, você para de ficar na mão de, às vezes, de uma pessoa que veio e teve uma entrega, trilhou a jornada dela aqui, mas, de repente, para onde você foi, ela não vai com você. Sim, acontece. O momento dela ficar é aquele ali. E aí, você precisa do processo. Então, é pequeno. Desde as pequenas coisas, começa fazendo o processo. Porque o empreendedor, gente, ele gosta de vender, ele gosta de entregar. Ele não gosta do burocrático. E se você, às vezes, não quer fazer o burocrático, contrata alguém. Contrata uma consultoria que faça isso para você. Exatamente. A gente faz isso muito para as empresas também, criar os processos. A Mônica até indicou uma pessoa que nos procurou, e aí, basicamente, o que a gente vai fazer? Desde o início, eu falei, vamos criar o processo, porque se você tem dificuldade com contratação, porque não tem o processo. Então, vamos criar o processo, e isso é muito importante, porque hoje você não precisa fazer tudo sozinho. Não. E é isso que é a chave de tudo, né? Você realmente levantar a mão, né? Eu falo que é a parte fundamental também, né? Que quebra muitos, né, empresários, que é o orgulho, né? Muito. Então, assim, eu sou orgulhosa. Às vezes, muitas pessoas nem sabem que sou... Não, eu orgulhosa, não, que isso? Mas, assim, o simples fato, né, de você, levantar a mão e falar, eu preciso, né, ajuda nisso aqui, eu não tô conseguindo, fica quebrando a cabeça. Mas aí chega no momento que, tem que fechar. Nossa. E aí, às vezes, tem que engolir aquele orgulho, dizendo que você poderia ter, né, engolido antes e ter procurado ajuda, levantado a mão e falar, olha, realmente, eu vou precisar da sua ajuda. De um conhecido, de um amigo, você pode me auxiliar nisso daqui? Então, isso eu acho muito importante também, essa parte. Pessoal, a conversa está muito boa, mas nós vamos agora para as considerações finais, né, do nosso podcast. Espero que todos tenham gostado, né? E eu vou pedir aqui agora
Cara, então, consideração final, o que você daria, né, de dica ou de conselho? Eu falo, Então, conselho, primeiro eu não, trouxe um dica. livro para Só para consideração. indicação. Top. O Poder do Recomeço. Ele é do Cleito Pinheiro. Esse Sim. cara que eu aprendi muito e aprendo muito com ele. E por que eu trouxe o Poder do Recomeço? Porque talvez você está recomeçando neste momento. Talvez você já teve uma empresa, não deu certo. Ou às vezes você está fazendo uma transição, né? Está saindo ali, fazendo uma transição de carreira. E é muito importante a gente entender que todo recomeço ele tem um poder. Que a gente não tem que ficar preso naquilo que não deu certo, e sim entender. E por que não é começo? É um recomeço, porque você não vai isolar aquilo que você vivenciou. Muito pelo contrário, você vai trazer toda aquela experiência de aprendizado de frustração e você vai recomeçar algo. Isso é muito importante. E o que eu deixo para um empreendedor? Ele realmente precisa ser resiliente. Ele tem que entender que ele vai cair, mas ele tem que levantar rápido. Eu acho que é importante, e você só consegue fazer isso quando você tem autoconhecimento, quando você entende no que você é bom, no que você não é tão bom. Porque naquilo que você é bom, você vai potencializar. O que você não é tão bom e você decide desenvolver, você vai buscar ajuda. Aquilo que você não é tão bom e você fala, cara, eu não quero desenvolver isso, você vai trazer quem faça aquilo para você ou com você. Porque pode ser um colaborador, mas também pode ser Sócio. um sócio. Pode ser um Pessoa sócio. que incrementa, né? Que traz aquela parte que Exatamente. tá faltando. Então, resiliência, aprendizado, coração humilde, um coração ensinável. É um grande começo. Anotei. Já, fala aí um pouquinho, suas considerações. Bom, primeiramente, muito obrigada, de Júnior. Obrigada, Mônica, por esse tempo. Estar na mesa com vocês é estar sempre aprendendo. E uma das coisas que a Carta disse é muito interessante você pensar com quem você está sentado à mesa. As associações. Então, eu tenho muito orgulho de estar sentado na mesa com vocês, porque vocês são pessoas de coração muito ensinável. Então, assim, zero dúvidas. E outra consideração, eu vou deixar, na verdade, uma pergunta para você. Se você fosse fazer algo de graça pelo resto da sua vida, o que você faria? Uau. Quando você encontrar essa resposta, descubra um meio de receber dinheiro com isso. De receber. Então, e outra, né? Agora, para finalizar essa parte que eu acredito que é muito importante. Cuide de você. Empreenda nas suas dores. Resolver, ressignifique. Cuide do seu ser, cuide da sua saúde. Cuide do seu espiritual e cuide do seu emocional, que são 3 esferas que aonde eu for, por onde eu for, eu vou falar. Sem esses 3 alinhamentos, você não bate o resultado que você talvez tanto tenha visão, mas ainda não consegue acessar. Então, cuide de você, empreenda em você, ame você, não desconsidere nada do que passou na sua vida desde o ventre da sua mãe. Tudo contribuiu para que você chegasse até aqui. Nada tá fora do contexto. Tá tudo programado. Vai por mim. Bacana. Gratidão. Obrigado. Mônica, considerações? Primeiramente, eu quero agradecer, né, a participação e por terem aceitado, né, participar desse primeiro podcast, Ser e Empreender, né? E de alguma forma você, né, que está nos assistindo, que chegou, né, até aqui, não foi por acaso, né, está trilhando essa jornada e quer buscar mais conhecimento. Obrigado por ter tirado, né, esse tempo para nos ouvir, né? Então, eu creio que é mais ou menos englobando tudo, né, que a gente falou. Tem fé, tem propósito, tem amor, né? Trilha essas jornadas, né? Independente vão ter obstáculos, diminua o orgulho, né, que é a chave fundamental para que você continue no processo, né? E acreditar em você mesmo, no seu ser, né? E eu acho que é isso. É tudo isso. É tudo isso. E mais um tudo pouco. isso. Pessoal, primeiramente agradecer, né? Eu peço vocês, o canal é novo, né? Quem ainda não deu like, dá o like aí embaixo. É importante para a entrega, né, do YouTube, né, do conteúdo. Inscreva, né, que o canal é novo. Então, quanto mais inscritos tiver, melhor vai ser, né, para a gente poder estar entregando isso aí para mais pessoas, principalmente para quem está iniciando, né,
um processo, né, de empreendedorismo, né? Então, assim, é muito importante. Então, eu peço aí para que vocês possam fazer, né, esse pedido aí de coração de dar o like e poder estar se inscrevendo no canal. Pessoal, muito obrigado, né? Eu que agradeço, Gratidão foi mesmo. uma honra. Sentado igual a Jaqueline falou, né? Sentado à mesa com vocês, a gente só tem a aprender. Acredito também, né, que o nosso público, nosso pessoal, os futuros e os novos e os que estão já empreendendo, né, tenha adquirido, né, esse conhecimento passado aqui por nós, né, por vocês e também por mim. E muito obrigado mesmo. De coração, esse é um projeto novo, né, Ser e Empreender. Nós vamos ter Podcast, né? novos podcasts, né? Isso aqui vai ser, se Deus quiser, constante, né? Porque tem muito que aprender, temos Mais muito conteúdo. mais conteúdo, mais entrevistados, né? Vou trazer pessoas novas aqui da região, quem sabe, né? Também pessoas de outras regiões. Isso. Esteja, né, o convite aberto, né? Para quem quiser participar do podcast, Ser e Empreender, vai ser uma honra e um prazer poder estar aqui com vocês. Então, muito obrigado e até uma próxima.